Bem-vindo à série mais uma vez ao Artes e Letras. Hoje nós temos um convidado que dispensa qualquer tipo de comentários e de apresentações. É uma figura importante da literatura moçambicana, esteve envolvido com a geração Charrua, é jornalista, é professor universitário e é também presidente do Conselho Científico do ILP. Conosco, e eu agradeço por ter vindo ao Artes e Letras, Raul Calan da Silva. Eu ainda fico espantado quando digo Raul. Não me habituo com este nome, Calan. Pois é, obrigado pelo convite. Evidentemente que nós viemos de famílias também cristãs, católicas, não é? Eram batizados com o nome cristão, não é? Pois. Então daí o Raul, não é? Mas fui buscar também, infelizmente, o Calan da parte da minha mãe e o Silva da parte do meu pai. Portanto, juntei o Calan da parte da minha mãe e o Silva do meu pai e aproveitei para ser aqui o meu nome, digamos, artístico, do poeta e do jornalista. Como jornalista comecei logo a assinar como Calan da Silva e deixei o Raul, é porque muita gente não me conhece como Raul. Mas o Raul existe. O Raul existe, de vez em quando invoco o Raul, vou falando, Raul, olha, o Calan quer que faças isso. Eu acho que o Calan Ao contrário, manda mais do Raul, não. vê lá o que o Calan está a fazer, não é? Eu acho que a figura mais importante aqui, o que mais se destaca, é a figura do Calan. Sim, evidentemente, mas não nos esqueçamos que o Raul tem a ver com a vivência, com a vida, com a família, não é? Pois. Mais nuclear, porque a família mais nuclear trata-nos pelo nome do batismo, evidentemente, não é? Os irmãos, os primos, os tios, não é? Vão-nos buscar o nome, coisa. Mas de qualquer maneira, a certa altura da nossa vida, quando nós começamos a criar uma carreira, nesse caso uma carreira profissional do jornalismo, o Calan ficou preponderante em relação ao Raul, não é? E grande parte da população moçambicana, que felizmente conhece-me em quase todas as províncias, é o Calan que prevalece. E já vão 25 anos de É jornalismo. verdade, jornalismo. E depois lembro quando começámos muito jovens jornalismo, e naquela altura as pessoas só começavam a assinar os artigos depois já com certa tarimba, e não era fácil. Eu comecei a assinar reportagens e artigos muito cedo, digamos, ainda estava dentro daquilo que é o período do estágio. E então, quando saía com os meus colegas mais velhos, com o Ricardo Rangel, ou com o Coca, ou com os outros, ou com o Carlos Alberto, as pessoas ficaram surpreendidas a olhar para mim, mas o senhor é que é o senhor Calan da Silva? Pensava ver uma pessoa já com barba branca, como eu estou agora, né? mas não. E realmente para mim era satisfatório porque verificava que o jornalismo, na altura, era uma profissão que também nos dava um certo prestígio intelectual. Ou seja, o jornalista entrava para o jornal e tinha de ter aquilo que eu digo aos meus alunos, tinha de ter o tal músculo erudito, não é? Saber escrever bem, ler absolutamente muito, estar a par de tudo. Porquê? Porque as incumbências dele não paravam só para fazer a notícia e a reportagem, não. Ele tinha de saber não só ser articulista numa coluna própria, mas também fazer recepções críticas de livros, de peças de teatro que eram estreadas e de filmes que eram estreados semanalmente nesta cidade. Portanto, obrigávamos a um estudo permanente, estávamos atentos e sermos realmente críticos e sabemos argumentar em relação às coisas que aconteciam, não é? Do ponto de vista cultural. Quer dizer, a erudição era uma obrigação para os jornalistas. Portanto, como não havia... A erudição. A erudição era obrigatória, quer dizer, o jornalista era considerado um erudito e era considerado um intelectual, porque realmente até o ciclo de amigos deles acabava por sugerir a falta de pessoas, sei lá, de pessoas também do âmbito da literatura e do âmbito do ensino, da formação, portanto, tinha um certo prestígio, não há dúvida nenhuma, não é? E isso favoreceu muito naquela época, portanto, fiquei realmente muito apetrechado do ponto de vista intelectual, muito jovem, para perceber um bocadinho, não é? Sobre o que acontecia à nossa volta e acontecia no mundo. Não é? A literatura foi o que conduziu o Calan da Silva ao jornalismo? Não, é o contrário, quer dizer, geralmente aqui em toda a época, até os anos, até a independência, praticamente os grandes escritores são, digamos, entre aspas, recrutados a partir do jornalismo. Não é? Nós, e a nível mundial, todos, Gabriel, por exemplo, sim, todos os grandes nomes da nossa literatura vieram do jornalismo, desde o Nomeamento de Sousa, o João Albazini, os Ribeirinhas. Olha, até chegar ao meu conto também começou no jornalismo, não é? Não quer dizer que eu, antes de ser jornalista, não tivesse já esboçado, mesmo no tempo do liceu, alguns poemas. Aliás, nos Meninos da Malanga, há poemas de 1964, 63, 67, portanto, ainda não estava no jornalismo ativo, não é? E alguns publicados em jornais. E depois outros poemas também publicados no jornal, Notícias, por exemplo, que não sei como passou na censura, em 1970, 71, naqueles números especiais de Natal e nas páginas literárias, apareceu uma outra coisa, escapava, às vezes a censura deixava passar. Pronto, mas de qualquer maneira o jornalista prevalecia, era forte naquele tempo, não é?
porque nós, pelo conteúdo que queríamos dar, a nossa mensagem literária, era difícil, digamos, vê-la autorizada, né, pela censura, ou o livro ser retirado, porque na censura era mais grave, porque o livro saía, depois ia lá a censura oficial da Polícia Política e tiravas o livro das montas. Não é? Mas eu acho que sei porque é que alguns textos aqui conseguiram passar pela censura. É que, Sim. por exemplo, o texto de Natal, o poema Natal, é um texto que é uma crítica muito forte, mas muito disfarçada. Se calhar os poetas naquela altura tentavam fazer sim, isso. brincávamos um bocado com esse disfarce do ponto de vista. Preciso ter muita erudição. Sim. Porque diz que os imperialistas, os impérios vêm do Ocidente e do Oriente. Exatamente. E é de facto, não era mentira, que vinha tanto da parte do imperialismo ocidental, capitaneado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra e pela França e pela Alemanha, mas também vinha do outro lado lá, digamos aqui, um certo imperialismo, não podemos deixar de dizer, disfarçado em internacionalismo proletário através dos países socialistas. Portanto, e era esmagador porque de um lado era, digamos, apresentava uma figura não crente ao mestre de Nazaré. O outro lado não, utilizava o mestre de Nazaré para impor a sua própria doutrina e a sua cultura. Calado, eu escrevi um artigo há algum tempo que eu dizia que autores como Luís Bernardo Nguana, Adelino Timóteo e Isaac Zita, nas suas narrativas, têm uma tendência muito forte de instaurar personagens infantis. Dos meninos da Malanga, sem poder instaurar personagens infantis, temos cá entidades ou sujeitos poéticos que nos remetem a entidades infantis. Por quê? Sem dúvida alguma, todos nós temos a nossa memória. Onde nós vamos buscar a nossa memória literária? Uma grande parte de nós, realmente aquilo que aconteceu na nossa infância. A referência, não é? Aquilo que mais nos entusiasmou ou mais nos magoou, não é verdade? Na infância que nós tivemos. Todos os escritores vão buscar ao seu passado, à sua juventude, à sua infância, alguns dados fundamentais para depois fazerem ou escreverem as suas obras. Em Moçambique é normal, é comum, em quase todos, ninguém escapa disso, não é? O Luís Bernardo tem, eu não tenho também, não é só nos Meninos da Malanga, isso é poesia, nos Candarinhas estão lá, todo o retrato, na primeira parte, que são os contos relativos ao período antes da independência, tudo são memórias de infância, não? Nós fomos co-participantes também naquelas histórias, não é? E a Malanga foi um marco. Pois, a Malanga, e não só a Malanga era grande, havia Malanga Ganguene e Malanga Mcoquena. A palavra Malanga Mcoquena era a parte mais pobre, mais dramática, digamos, daquele bairro, não é? Havia muitos cocos lá. Sim, havia, não é tantos assim, mas havia muitos coqueiros. Foram derrubados, infelizmente, uma pessoa vai lá, praticamente não vê. Havia uma mesquita maravilhosa, que foi derrubada para fazer o prolongamento da Avenida 24 de Julho, isto no início dos anos 60. Mas era um bairro problemático, porque ali viviam também pessoas muito carenciadas, haviam também aqueles que trabalhavam como contratados nos caminhos de ferro, que eram os chibalos, havia muitos magaídas, havia prostitutas, havia gente trabalhadora, operários que trabalhavam duramente. Portanto, era um bairro que tinha tudo, prefigurava realmente um mini mundo do que era Moçambique colonizado, não há dúvida nenhuma, ali encontrava-se tudo. E havia os assassinos, os bandidos, os ladrões, também com quem convivíamos. E sabíamos que aquele matou, sabíamos que aquele era ladrão. Eles realmente é raro assaltar nas nossas próprias casas, mas pronto, mas sabíamos que eles andavam nessa vida de ladroagem ali nos arredores e na cidade, não é? E isso dava-vos uma apreciação do mundo diferente, Quer dizer, provavelmente. completamente. Por um lado, não estigmatizar os diferentes de nós. Encarar a prostituta, por exemplo, como uma mulher digna de respeito também. Olharmos para as pessoas na sua dimensão humana, não vermos só a parte má que elas tinham. Isto foi uma aprendizagem grande que ultrapassava a parte puramente religiosa. Entramos naquela parte não só, digamos assim, sociológica, mas também espiritual. Entender as pessoas, aceitar as pessoas tal como elas são. Isso é muito importante. Ao ler o texto Moleque, o poema Moleque, não é, que é o primeiro desta obra, dos Meninos da Malanga, eu tive a percepção que este texto é um reflexo do contexto colonial moçambicano. Sem dúvida alguma. Foi este o propósito do autor quando escreveu. Sem dúvida alguma. Exatamente a descrição, exatamente, para mostrar como é que era o ambiente do tempo colonial. O empregado doméstico vinha miúdo, contratado quase à força, levado lá, por exemplo, da província de Vilhena, ou província de Gaza para aqui, entrar aqui para a cidade, ser empregado doméstico, não é verdade? Muitas vezes ser o chamado mufana, que fazia, que acompanhava, criava os meninos e as meninas lá de casa, não é verdade? Vão crescendo ao mesmo tempo, mas vão saber, um continua empregado doméstico e o outro vai ser a doutora, vai ser a menina não sei de quê, vai ser a menina, não é? E então muitas vezes esse miúdo que veio miúdo, qual é a nostalgia deles? Tantos anos na cidade, já não é tanto os pais, já não é tanto o regresso à aldeia pobre onde ele vivia. A nostalgia deles, às vezes, é daquela menina loura que cresceu com ele. É? Portanto, toda essa problemática colonial, marcada num poema, que esse poema é um poema inaugural, digamos, do coisa,
do moleque no sentido de empregado doméstico, na altura, não é? Porque a palavra moleque no Brasil significa criança, não é? Se era uma criança, se era um moleque, sim, mas que era um empregado doméstico aqui, era terrível, não é? Uma atitude de submissão completa ao patrão, mas muitos anos, e cresciam, às vezes em alguns lados cresciam, e ficavam submetidos, digamos, também sentimentalmente àquelas outras pessoas, as outras imagens que, no fundo, eram capazes de os querer, mas tinham a dimensão das referências, ou seja, quem um era, quem o outro era, e acabavam pela vida por os separar. Calando, vamos continuar a falar disto e de mais assuntos relativos à sua obra. Hoje também temos Lírica do Imponderável, que eu acho que é um livro muito giro, que Calando escreveu. Não que o dos meninos não seja, também é giro, é importante, mas eu penso que Lírica do Imponderável complementa o que se inaugura, se calhar, com o Meninos da Malanga, na segunda parte. Nós vamos agora a um breve intervalo, voltamos daqui a pouco para continuar com Calando da Silva e vamos ter uma conversa, claro, na segunda parte também animada em torno da sua obra e da sua vida. Até já, não sai daí. Porque a sua opinião conta, reservamos-lhe um espaço em dose dupla. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Opinião Pública. É importante que nós possamos participar para influenciar a tomada de decisão. Não basta ter vontade de exercício de poder, é preciso demonstrar capacidades de exercício de poder. O que é que está a acontecer efetivamente nas estradas nacionais para que tenhamos tantos acidentes? São as estradas. Velocidade também para esses carros não tem. Há de facto operadores que não estão preocupados com a segurança. Conversa mole para o boi dormir. A lei e a justiça andam de mãos dadas no Quid Juris. Seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Quid Juris. Um programa de análise jurídica sobre vários assuntos da sociedade moçambicana. Eliminamos os tribunais judiciais, colocamos lei da organização judiciária para estas questões judiciárias, jurídicas. Falou-se aqui que é a lei da organização judiciária. A lei da organização de quem? Dos tribunais. Saiba que as suas dúvidas são respondidas por profissionais credenciados. Ninguém pode ser julgado e condenado sem que tenha havido antes um processo. Na lei do trabalho, a entidade empregadora tem 30 dias para entregar a nota de culpa. Não se colocam problemas porque fica facilitado o trabalho de quem decide sobre prender ou não prender, aplicar ou não aplicar pena. Claro, a polícia não pode prender preventivamente a sexta-feira ou em dezembro, seja qual for o dia de semana. Não? A decisão do Conselho Constitucional só vai produzir os seus efeitos naquele processo. Vamos ter uma imagem do Deus bom, justiceiro mas bom, que está para ajudar, não para nos castigar. Não perca todos os domingos, aqui na STV Notícias. Estamos de volta à segunda parte do Artes e Letras, o programa que pretende ser uma viagem em torno das manifestações artísticas que acontecem aqui em Moçambique e também pretende levar o caro telespectador a outros horizontes literários e também do que tem acontecido no mundo das artes, quer em Moçambique e quer em outros horizontes. Conosco hoje temos Calando da Silva. Calando, nós estamos a falar aqui na primeira parte da condição dos moleques, das crianças, e do moleque, que é um termo que nos remete ao contexto brasileiro, não é? E isto faz-nos pensar que Calando da Silva, já nessa altura, tinha um contato estabelecido e forte com a literatura brasileira. Quer dizer, nós todos os escritores moçambicanos passaram, até foram, digamos, consciencializados politicamente através de uma literatura engajada, muito social, que era a literatura brasileira, sobretudo depois da Revolução do Modernismo, dos anos 20, no Brasil. Tínhamos casos extraordinários,
que é o caso para nós, que chegou até nós, que era o caso do Jorge Amado, não só de Guimarães Rosa, mas também o Jorge Amado chegava-nos com uma literatura que nos aproximava da nossa própria realidade, ou seja, ele bebia-se naquelas zonas suburbanas, daquela gente explorada, empobrecida, e isso inspirou todos nós. Aliás, nas entrevistas que nós fizemos com os Craveirinhas, com Noémia, com tudo, todos eles evocaram esse facto. Aliás, tem poemas dedicados a esse, ao Jorge Amado, etc., evocar que esses nossos irmãos do outro lado do Atlântico, ao descreverem aquela população explorada, abriram-nos os olhos também para aquilo que se passava à nossa volta, não é? Portanto, mas a palavra moleque aí não tem muita influência da palavra brasileira. É mesmo moleque da nossa palavra, do nosso contexto aqui em Moçambique. O moleque era um empregado doméstico, miúdo, que trabalhava em casa dos patrões, não é? Muito bem. E, Calanda, para além desta condição dos moleques, a condição dos mulatos na sua escrita é algo também que aparece Aparece a mim, em Craveirinha. Até Orlando Mendes, por exemplo, portagem, também temos sim, porque é uma figura, nós somos uma figura, nós somos mestiços, não é? Biológica e culturalmente. Então, é uma figura, por um lado, que se ele nascesse numa aldeia e era fruto de uma relação de um branco com uma negra, ele era um pouco estigmatizado no meio da aldeia. Só a mãe que o adorava, não é? As pessoas olhavam com desconfiança, tudo mais, aquele ser diferente epidermicamente, não é? Por outro lado, ao nível dos brancos, também não aceitavam porque consideravam tal como, esse aqui é um indivíduo que é filho de negra, é negra, portanto não era muito bem aceito. Portanto, eu estava cercado por dois mundos antagónicos, não é verdade? Ele tinha de realmente autovalorizar-se, crescer. Como é que cresceria? Foi uma maneira interessante. Uns, coitados, não aguentaram o peso, mas outros, como Riveirinha, como as outras pessoas, já ao nível intelectuais, bateram-se fortemente para se elevarem ao nível da própria sociedade, da comunidade onde viviam, não esquecendo, no entanto, a sua própria origem. Isso foi fundamental, mostrar realmente à maioria negra que o mestiço, nesse caso o mulato particularmente, ele nunca desdenhou, embora muitos deles tivessem duas culturas, nunca desdenhou a cultura materna. Teve nela, cresceu com ela e, além disso, valorizou intelectualmente do ponto de vista da sua literatura. Não estou a falar do caso dos mulatos escritores, não é? E mesmo pintores, que é o caso, por exemplo, do Chichorro. Começou a valorizar as mulatas cor-de-rosa nas suas pinturas extraordinárias, não é verdade? Aquelas cores, aqueles azuis extraordinários, aquelas cores de rosa, aquelas luas, não é? Aqueles pássaros coloridos dentro sempre de uma gaiola, portanto era a voz aprisionada, nossas próprias vozes aprisionadas. Portanto, está a fazer uma crítica de arte. Sim, nós todos vivemos isso e como jornalista que fui e crítico de arte também que fui, estou à vontade para dizer isso. Portanto, quer dizer que o mulato entra para esta faixa muito interessante entre dois mundos, mas não esquecendo de um e do outro mundo, não antagonizando o outro mundo que eu desprezava, nem antagonizando o primeiro mundo também que eu desprezava. Pelo contrário, foi através desse grupo de intelectuais mulatos, desde o João Albazina ao Riveirinha, a Noémia de Sousa, que esse mundo desconhecido da realidade de Banto se tornou cada vez mais conhecida. É preciso não esquecer, há pessoas que tentam apagar a história não pode ser apagada. Nós temos de reconhecer não só através dos jornalistas que foram, mas essas figuras desses mulatos moçambicanos que puseram a bandeira da libertação sempre à frente dos seus olhos. Já ultrapassamos esses preconceitos? Não, pelo contrário, alguns até aumentaram. Infelizmente. Eu posso contar e volto a repisar aqui episódios comigo, e há pouco tempo, e não eram pessoas quaisquer, a dizer que nós estamos a pensar em nomear-te para um cargo qualquer, mas tu não tens a cor necessária. Quer dizer, enquanto durante o período da nossa utopia socialista nós quisemos apagar de uma maneira ideológica esta questão, esta diferenciação, esse estigmatismo, esta questão do racismo epidérmico, agora aparece com muita força outra vez. Acontece. E os próprios manuais escolares, infelizmente, também acabam por acentuar esse aspecto. É uma questão de tu abrir os manuais dos livros da primeira à quarta classe, ou quinta classe, verificar que em todas aquelas figuras que lá estão, para ilustrar os textos, não aparece um único indivíduo não negro. A não ser na sexta, sétima classe, aparece uma fotografia pequenina do Zé Riveirinha. Como é que é esta condição? Ora bem, do outro lado também, no anual de segunda classe, entre todos os textos que lá estão, 48 textos, todos os nomes que lá estão são nomes cristãos. Não há nenhum nome banto, não há nenhum nome islâmico. Então, como é que é um país que tem de ser inclusivo, que é multicultural? Nós temos textos que estão a formar as nossas crianças, textos que estão, digamos, a esquecer o outro lado
ou seja, a verdade cultural deste país. Então, é isso que é preciso, nós temos muita ponderação, ter muito cuidado, porque podemos estar a criar monstrozinhos futuros, que estão a aparecer agora, pessoas convencidas que o povo moçambicano é só constituído por gente banto negra, quando esquecem-se que este país, antes das escadas portuguesas, 700 anos antes, esta faixa que vai do Rovuma ao Maputo, pelo menos até Vilanculos, era multicultural, era multirracial. Povos que vieram da China, do Hindustão, da Pérsia, da Arábia, juntaram-se aqui. E se uma pessoa fosse ler o ADN das pessoas, desde Mocima de Rovuma, ali, ou ali do Ibo até Vilanculos, ia verificar que as misturas são incrivelmente diversas, não é? Portanto, nós devemos já tornar isto como algo de muito valorizativo. Nós devemos ter orgulho nisso, porque a multiculturalidade é superior à monoculturalidade, pelo menos é mais rica. O multilinguismo é mais rico do que o monolinguismo. Portanto, nós devemos saber valorizar essa nossa realidade cultural para crescermos em autoestima. Isso sim, amarmos o outro como nós próprios, faz com que nós só possamos fazer isto se conhecermos o outro, não desprezarmos o outro. Isto é fundamental. E ao nível de escritores, as obras estão aí. As obras estão aí a mostrar que é necessário fazer-se isso. Um grande homem da literatura chamado Hipólito Tene disse uma coisa como esta: queres estudar a obra de um escritor, concentra-te em raça, momento histórico e o meio circundante. Acha que estes três elementos fazem? O primeiro elemento está errado, porque vou contestar já. Não existem raças humanas. Existe a palavra racismo, que é oriunda. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando, por causa do problema do racismo, essas raças estavam convencidos que havia raças superiores, não é? Um grupo de nazis, aliás, e outros fascistas, não é? Fizeram massacres horrorosos onde milhões de pessoas, sejam judeus, sejam negros, sejam ciganos, foram mortos, na verdade. Hein? E então, as Nações Unidas resolveram reunir um grupo de cientistas para saber se de facto existem raças humanas ou não. Depois de vários anos de trabalho, de investigação, chegou-se à conclusão de que não existem raças humanas, existem grupos humanos diferenciados. 40 anos depois, o estudo do genoma humano demonstra claramente isso e vai mais longe. Diz que um sueco é mais irmão de um preto do que outro sueco, que um japonês é mais irmão de um índio do Brasil do que de um próprio irmão japonês. Portanto, o genoma humano demonstrou que nós, de facto, não existem raças humanas, nós somos um só na diferenciação epidérmica e de outro tipo. Portanto, é preciso termos consciência absoluta desta nossa realidade para começarmos a encarar o homem à nossa volta e as comunidades humanas de uma maneira diferente. Nós somos comunidades humanas diferenciadas, mas isto não nos impede de sejamos uma origem comum, de modo a que cada um de nós possa compreender que eu, ser humano, sou irmão do outro ser humano. Eu sinto que, com um dos meninos de Malanga, quis fazer parte de uma luta pela construção de uma literatura e de uma imagem de Moçambique, em vários aspectos e em vários fatores. Com Lírica do Imponderável, eu percebo que em algum momento o autor, consciente ou não disto, resolve esquecer-se um pouco do mundo exterior a ele próprio para navegar mais no mundo interior. Ora Quis marcar alguma mudança aqui? Não, quer dizer, há um particular. Eu não sou poeta, primeira questão. Eu sei como professor o que é poesia. Isso aqui são experiências poéticas que é diferente. Esse livro de Lírica de Imponderável, estás a referir, todo ele foram poemas que eu disse nas festas espontaneamente. Não há nenhum raro poema que eu escrevi. Ao contrário do Menino Malanga, há 2 ou 3 que eu escrevi mesmo. Os outros foram ditos também em festas. Mas isto aqui foram recolhidos, as pessoas entregaram. Eu faço um agradecimento. Há um extenso espécie de prefácio, uma introdução, onde falo de dezenas e dezenas de nomes que partilharam comigo desde os anos 60, esta vida, essa boémia lírica ao longo do país, onde eu nas festas dava-me um mote e eu espontaneamente, a partir daquele mote, fazia um poema. Eu vi pessoas que gravavam, outros passavam, etc. Portanto, e quem faz isso não é poeta? E quem faz Sim, isso podemos chamar que seja poeta. Eu estou a falar poeta no sentido mais autêntico, por exemplo, estou a falar de um poeta, suponhamos falar do Eduardo White, que perdemos agora há dias, não é? Portanto, esse é um poeta mesmo, com P grande, enorme, né? Para trabalhar a língua no sentido literário. Eu sou, digamos, aqui o homem da prosa poética, que é um bocado diferente. Mas, digamos que esse livro foram poemas que foram entregues. Então eu juntei-os mais ou menos, digamos, exatamente divididos em tempos, em alguns capítulos, mas eles foram frutos realmente de mensagens espontâneas. Não foi uma coisa pensada, olha, é por isso que é uma lírica imponderável, não é?
e outros poemas do ser e do estar. Portanto, foram sendo, à medida que eu sou, à medida que eu estou na vida, não é verdade? Nesse caso, tu disseste muito bem, na vida já mais de dentro do que cá de fora, não é? Depois da independência, nós tínhamos a utopia para realizar, evidentemente, mas também tínhamos um mundo interior, nós, onde muitas questões se punham, porque era preciso compreender, para fazer a construção de um mundo melhor, nós também devíamos melhorarmos o nosso interior. E não é por acaso que foi através dessas pequenas incursões à vida interior e às autodescobertas que eu hoje posso me considerar um homem espiritual, um homem com uma visão diferente do outro homem, do homem que é o homem, ou seja, o ser humano, do que tinha, por exemplo, há 40 anos atrás. Kalana identifica-se com os sujeitos poéticos destes dois livros? Evidentemente são eles, são sujeitos, então não sei se a maior parte deles são o Raul, não é o Kalana, não é? E é por esse isso aí que... no segundo é mais Raul que está falado do que o Kalana. E é por isso que em alguns casos os sujeitos poéticos vão dedicar os textos à Mila. Exatamente, não é por acaso, porque é a partir de 73 não é, que a relação começa, e todos os livros, quer os livros académicos, são dedicados a ela. Porquê? Começou a fazer parte da minha própria vida. E fazendo parte da minha vida tivemos aquela cumplicidade que o amor nos traz. E que é uma coisa interessante, porque nós perdemos uma criança, já com 5 meses, ela estava grávida de 5 meses, na barriga, e por causa de miomas, do câncer que ela tinha no útero, ela acabou por não poder ter mais filhos. Teve fazer uma cirurgia, o falecido doutor ganhou a que a salvou, digamos assim, ela também podia ter morrido depois, e não pôde. E nessa nossa cumplicidade de criarmos outros filhos dentro e fora de nós, no sentido de vermos todos à nossa volta como os nossos familiares, levanta uma cumplicidade muito grande. Por isso é que ela fazia parte integrante da minha literatura, e nada que eu escrevia lhe escapava, e ela própria também recolhia as minhas coisas e estava às vezes atenta àquilo que eu deixava daí disperso. Portanto, a ela dedico, e a ela dedicarei certamente os livros que eu voltar a escrever, porque foi uma companheira de muitos anos que me mudou também profundamente, eu também certamente a mudei. Enverdamos uma vida espiritual precisamente porque nos compreendíamos e nos comungávamos os mesmos princípios humanos. Às vezes tinha a percepção que a corrente do realismo é que lhe marca mais na escrita. Do realismo. Sim. E da espiritualidade também, porque o realismo não é só o realismo do social, há o realismo espiritual que as pessoas esquecem-se. É por isso que no pós-fácio do Nhambete, ou As Cores das Lágrimas, nesse romance do Nhambete, eu faço uma espécie de manifesto para uma literatura para o terceiro milénio, onde efetivamente os géneros são múltiplos, portanto podem ser até modificados e criados ainda outros géneros literários, e onde nós entramos naquilo que chama-se o realismo holístico, ou seja, saber que o homem não é só este corpo. O homem é um espírito que vive e habita dentro deste corpo. Isto é que é fundamental, essa autodescoberta, que a literatura do terceiro milénio já está a ponto cá para fora. Nós vemos em boas livrarias agora muitos livros psicografados, são livros que são ditados espiritualmente, com mensagens maravilhosas do ponto de vista humano. Então isso quer dizer que uma literatura do terceiro milénio, essa questão do realismo já não pode ser um realismo à moda da corrente do realismo que apareceu aí, não é? Nos finais do século XIX e princípio do século XX, mas fundamentalmente é um realismo talvez holístico, onde tudo está junto, tudo está impregnado de tudo, não é? Muito bem, Kalana. Tenta fazer da sua escrita um instrumento potente na luta pela igualdade? A igualdade como seres humanos, sim. Nós mostramos que os seres humanos são iguais em tudo. Eles tiveram educações diferentes, aparentemente diferenciam-se, mas aquilo que é essencial no ser humano, ou seja, a tal centelha divina que habita em nós, essa é igual para todos. Desde o assassino mais asqueroso, mas que ama o seu filho, né? Até aquele desgraçado que arrasta-se nas estradas, ali faminto, que é desprezado por todos, passam, até desviam o olhar, mas que é o nosso irmão que ali está e que nós devemos ter a nossa mão de amparo para o ajudar. Pelo menos não podemos dar-lhe de comer todos os dias, amparemos de uma outra forma, às vezes dando um abraço de carinho, porque ele está carente, coitado, nunca recebeu um abraço, as pessoas desprezam. Portanto, isto vai dizer que esta minha luta pela igualdade do ser humano e para o fim das assimetrias vai ser parte e vai continuar a ser parte integrante da minha maneira de ser e de estar e de escrever. E isso faz tentar revelar isto através da poesia, mas também da prosa. Claro, da prosa, evidentemente, não é? Vocês têm um exemplo fantástico.
Já no Escandarinha já se nota isto, mas no Nhembeto mais do que isso. E a minha trilogia de romances, eu só espero crescer, escrever 3 romances. Né? Um está em andamento, o segundo romance está em andamento, depois o terceiro já está mais ou menos a ideia expressada. E se tiver tempo, porque eu também tenho a parte académica, eu não sou como os outros escritores, só tenho a função da parte literária, eu não, a minha função de escrita passa pela academia. E ainda é senhor presidente. Ainda por cima da questão da língua. Tendo realmente dedicar-me a trabalho de investigação linguística e literário, não é? Ensaios literários, a investigação linguística, continuam então na minha bancada, estou agora a trabalhar em 2 desses livros. E depois tenho outro lado que as pessoas não conhecem, que é a investigação espiritual. A ciência espiritual. Quer dizer, estou agora a acabar um livro sobre isso, que vai surpreender talvez a muitos meus confrades, não é? Sobre isso, mas que também faz parte da minha vida. Portanto, isto para dizer que as minhas tarefas são múltiplas, mas todas elas são para mostrar a possibilidade que o homem tem de crescer cada vez mais do ponto de vista humano, social e, sobretudo, espiritual. A propósito da língua, Calano, como é que vê a língua portuguesa em Moçambique? Que maravilha, mas nunca vi a língua com tanta força, com tanta pujança, com tanta variedade, com tanta flexibilidade, não é? É uma língua, como é uma língua flexível, o português, permite também criar variantes e é enriquecida sistematicamente. Por exemplo, como você sabe, agora Moçambique entregou na última reunião da Assembleia do Instituto Internacional de Língua Portuguesa o nosso VON, o Vocabulário Ortográfico Nacional, que vai ser depois englobado com os outros VONs, aquilo que será o vocabulário ortográfico comum dos 8 países, agora vão ser 9, mas 8 países de língua portuguesa. Então, isto mostra realmente a pungência e a força da língua. E o mais espantoso disto tudo é a quantidade de países interessados, uns até em pôr o português como língua oficial, não só em África, mas em outros países, torná-las uma língua também de escolha nas universidades. Isto porquê? A minha leitura também é económica. Ora bem, países como São Tomé, que aparentemente não tinham, digamos, muito valor no mundo, hoje começam a ter, porque tem petróleo. Angola também, não só é rica em diamantes, não é? Mas também tem de outros minerais, mas também é riquíssimo em petróleo. Moçambique é o gás e é o petróleo. Então, aos olhos do mundo, esses países africanos de língua portuguesa, e nem falo do Brasil, que também, além de ter petróleo, tem tudo, começam a ser vistos como os grandes mercados. E como são grandes mercados, há que saber, mas que língua eles falam. E então começa a haver realmente um interesse muito grande em toda a parte do mundo, ao nível do empresariado, ao nível da universidade, no ensino da língua portuguesa. E a gente vai verificar, por exemplo, na Austrália, há milhares e milhares de falantes de língua portuguesa. Na Índia, a mesma história. Na Malásia, eu tive agora, por exemplo, o pinyin, que foi escolhido como língua oficial na Indonésia, é um pinyin de base portuguesa. Eu penso que quando escrevem lá em Indonésia, eu percebi algumas palavras. Ah, é? É interessante, portanto, há uma expansão, uma vontade de se aprender português de toda parte do mundo. Não quer dizer que o inglês não seja ainda aquela língua comercial, mas não há dúvida nenhuma que neste momento o português começa a ganhar cada vez mais espaço. E como é que o interesse pelo português, que tem se registrado agora no mundo e em várias universidades também, sei que, por exemplo, a Universidade de Cabo, salvo erro, tem uma cátedra de português também. Sim, e a África do Sul está a pensar em pôr o português como terceira língua oficial. É muito bom isto. Como é que este interesse, esta valorização, essa busca pelo português pode ajudar a promover as literaturas africanas? Ora, Neymar, mas tem mesmo tudo, é fantástico para nós, ora bem, mas para isso é necessário que os nossos editores estejam atentos a essa realidade. Os editores têm que estar atentos. Os distribuidores também, saber quais são os nichos do mercado nas várias zonas da língua portuguesa, não é? Sim. E então pôr lá algum produto. Sabe que ao princípio não vai ter grande lucro, mas vai colocar lá o produto. E o lucro virá. O interesse crescerá. Então, e agora com o acordo ortográfico, todos passaremos a escrever da mesma maneira, não falar da mesma maneira, mas escrever da mesma maneira, vai permitir que os meus livros sejam automaticamente enviados para o Brasil, lidos lá, em Angola, por aí fora, todos nós. Então isto quer dizer, vai ainda ao nível do mercado, ao nível daquilo que é o mercado livreiro, não é? Que vende obras literárias, vai se expandir de uma maneira espetacular. Agora, tudo vai depender da ousadia e da criatividade e do empresariado, digamos, não é? Somos empresários no sentido de ser empresário real, do ponto de vista de colocar o produto não só internamente como externamente, vai permitir muito isso.
Calando já está a escrever com acordo ortográfico? Usando o Eu, acordo eu, ortográfico? eu escrevi, praticamente escrevi, porque eu lembro que eu fui diretor do Centro Cultural Brasil Moçambique durante muito tempo. E muitas das palavras que nós agora temos mudado, eu já as utilizava, porque eu escrevia em 2 ortografias, não é? Aquela que servia internamente para o Brasil, não é? E aquela externamente aqui, quando mandava os comunicados de imprensa para mim, como professor e tudo mais, é uma questão simples. Mais difícil foi o que aconteceu connosco, quando tínhamos estávamos na escola segunda ou terceira classe primária, quando houve o primeiro acordo. Que não era bem o primeiro, mas o acordo começou a balizar. Onde tivemos de mudar os 2 S para cedilhado, onde os Zs passaram a S, o S passou a Z. Foi uma complicação tremenda. Os professores estudaram, ensinaram-nos, e na 4ª classe o exame já veio. O ditado e as cópias e as coisas já foi de acordo com a nova ortografia. Portanto, foi muito difícil para nós conseguimos. Esta aqui é mais fácil. Eu até digo a brincar que este novo acordo facilita os que escrevem mal. Facilita muito os que escrevem mal português. Não é bem assim, porque facilita a vida. Quer dizer, as pessoas que não utilizam os Cs antes, como falha do acento. Hoje em dia muitas palavras já não põem o acento, já não precisam pôr o facto, já pode pôr o fato, e não está mal por isso. Quer dizer, é uma série de palavras que é preciso, que foram simplificadas na sua ortografia, e vai facilitar muita coisa. Eu, para mim, devia ir muito mais longe. Para mim, o primeiro grande pensador sobre isto, sobre a questão da fonia e da escrita, foi o Leite Vasconcelos, em 1910, 1914, queria de facto que as palavras fossem escritas de facto do modo como são pronunciadas. Então, se casa pronuncia-se Z, o S, era com Z. E mais nada. Portanto, ele era republicano e quis fazer a grande revolução, digamos, do ponto de vista linguístico. Olha, os conservadores não deixaram. Naquela altura seria uma coisa extraordinária, havia de facilitar muito a escrita da língua, mas ele, pronto, voto vencido, passou e os conservadores ficaram até hoje em dia. Mesmo agora com o acordo, ainda não se foi muito longe nesse sentido fonético. Adiantou-se, mas era preciso haver, daqui a uns anos, uma revolução séria do ponto de vista da grafia mais próxima da fonia. Kalani, a literatura moçambicana sempre encontrou no jornalismo um espaço fértil para a sua promoção. Atualmente, nós temos esse espaço ainda nos moldes desejáveis? Eu acho que devíamos recuperar um pouco aquilo que eram as páginas literárias. Não é só páginas de cultura, eu vou falar de páginas de artes e letras, ou seja, onde englobava todas as artes, evidentemente, incluindo as literaturas, e onde as pessoas tinham espaço para publicar o seu pequeno conto, espaço para publicar o seu poema, que eram escolhidos. Quando uma pessoa via o seu poema publicado naquelas páginas, é porque realmente tinha qualidade, porque havia critérios muito rigorosos de que só pôr naquelas páginas coisas com qualidade, seja um conto, seja um poema, até seja um desenho. Não era qualquer um que ia lá e enchia aquelas páginas só para encher. Não, senhor. Eram marcados por muita exigência de qualidade. A partir daí as pessoas depois cresciam, começavam agora. É isto que nos está a fazer falta. Ter pontos de referência. Mas não, quer hoje vai à editora, tem livros aí que chegam-nos às mãos mal amanhados, com uma incompetência linguística, até tem com algum talento, mas uma incompetência linguística terrível, não sabe as formas de tratamento, tanto trata por tu, como trata por você, como trata nos verbos, aquilo é uma confusão muito grande. Então, isto quer dizer, se não há competência linguística, o talento morre dentro dele, porque ele não consegue transmitir em letra de forma poética ou de prosa narrativa, realmente o que lhe vai na alma, o que ele quer dizer, não tem capacidade técnica, competência para transmitir. É esta lacuna que estou a verificar, que é preciso nós colmatarmos o mais rapidamente possível. É por isso que tenho feito uma campanha sistemática sobre a necessidade de leitura e a obrigatoriedade de, nos programas escolares, desde a primeira classe ao 12º ano, ter leituras obrigatórias da obra integral, não é ficar só pelo bocado tal manual. Não, ler a obra integral é sair no exame, sair no teste. O Mulano Bacacossa, o Choriro, o Cinto, está lá no coisa, tem de ler todo. E depois tem perguntas sobre o Choriro que sai no teste, sai no exame. Então não é ficar só por aí, não. É preciso realmente o programa ter essa cláusula obrigatória. Não é? Estamos a caminhar para o fim, Kalani. É preciso nós reestruturarmos, é necessário reestruturarmos o fenómeno literário em Moçambique? Não, isso é uma utopia. Quer dizer, o problema todo, desde que haja um ensino de qualidade, naturalmente as coisas aparecem. Nós não vamos ter todos os dias um prémio Nobel. A Índia, que é a Índia, com milhões e bilhões, quase mais que 1 bilhão de pessoas, só teve um prémio Nobel, que é o Rabindranath Tagore.
em 1914. E é realmente um homem extraordinário, quer seja como poeta, quer como ficcionista, mas pronto, é necessário, é fundamental é que a gente leia cada vez mais, estejamos atentos. Se nós optamos o português como língua, se eu escolhi como língua literária, então vou trabalhá-la no sentido mais interessante. Ou seja, se eu conseguir ter competência linguística, então eu posso até brincar com a língua, como faz o Miyakoto, como fez o Guimarães Rosa no Brasil. Quer dizer, mas é preciso ter uma gramática, uma organização, uma estrutura gramatical bem assente dentro de nós, uma competência linguística, para depois eu trabalhar artisticamente a própria língua. Resumindo, é preciso haver conhecimento. Conhecimento, persistência, trabalho, muito suor, porque não basta ter talento. É que sempre, digamos que 20% dos textos é realmente talento e inspiração, mas 80% é transpiração. Tem-se de trabalhar na oficina. Já agora, Calano, quais são os 2 livros, em 10 segundos, que sugere aos telespectadores do Artes e Letras? Olha, para aqueles que gostam muito de poesia, aconselho o livro Nudos, que é a compilação de várias obras do Eduardo White. E, ao nível geral, universal, aconselho neste momento, por causa do campo espiritual, leiam A Divina Sabedoria dos Mestres, de Brian Weiss, um grande médico psiquiatra que, pela hipnose regressiva, descobriu que, de facto, já vivemos vidas passadas.